1 Reis, capítulo 4, verso 29. Todos acharam? 1 Reis 4, 29. Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia da praia. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Ezraíta, e do que Emã, o Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota na parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Dentro desses 1.005 cânticos nós vamos ver o melhor de todos, a partir de agora, o livro de Cantares. Peço que vocês abram lá em Cantares, capítulo 1. E nós inauguramos um tratamento de choque para casais na nossa igreja. Sempre que nós pensamos em matrimônio, nós lembramos de Efésios 5 e outras passagens da Palavra de Deus que são extremamente importantes, mas são apenas parágrafos dentro de outros livros que não tratam do assunto. Mas vocês já pensaram que Deus deixou um livro inteiro de sua Palavra para tratar especificamente e exclusivamente sobre o amor entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa? Nós vamos ver isso com a graça de Deus, nos 8 domingos que seguirão. Todos acharam Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 1. Nós iremos ler todo o capítulo 1. Após a leitura, ele dizer: essa é a palavra do Senhor. Nós iremos orar mais uma vez e todos vocês respondam com um amém, após eu dizer. Cantares de Salomão, capítulo 1, diz assim: Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho. Suave é a fragrância dos seus perfumes, e o teu nome é como perfume que se derrama. Por isso as jovens te amam. Leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. É com toda razão que te amam. Estou morena, mas sou bela, ó filha de Jerusalém. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu estar morena, pois o sol me queimou a pele. Os filhos de minha mãe irritaram-se comigo e impuseram a cuidar das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não cuidei. Dize-me tu, a quem meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho e onde o fazes descansar ao meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos de teus companheiros com uma mulher coberta com véu? Se não o sabes tu, a mais bela entre as mulheres, segue o caminho das ovelhas e cuida dos teus cabritos junto às tendas dos pastores. Eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Belas são as suas faces entre os seus brincos, e belo é o teu pescoço com os colares. Faremos para ti brincos de ouro cravejados de prata. Enquanto o rei se reclinava, o meu nardo espalhou a sua fragrância. E o meu amado é para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena das vinhas de En-Gedi. Como és bela, ó minha amada! Ah, como és bela! Os teus olhos são como pombas. Como és belo, ó meu amado, como és amável, ah, como és encantador. Viçoso ou verde é o nosso leito, as vigas da nossa casa são de cedro e os carbos de cipreste. Esta é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, estamos diante do Cântico dos Cânticos, da maior poesia, do maior poema, mas acima de tudo estamos diante da sua palavra, que é viva e eficaz, que permanece para sempre, que é como uma espada de 2 gumes que penetra a nossa alma até o mais profundo do nosso ser e discerne nossas intenções, nossos corações, nossos pecados, nos traz nus diante da sua presença, para que o Senhor nos vista com a justiça de Cristo Jesus. Que o teu Espírito fale poderosamente conosco, que o seu Espírito nos guie a melhor interpretação, ó Deus, de cada palavra das suas santas Escrituras, e tudo isso, que o Senhor seja glorificado, ó Deus, que os casamentos sejam fortalecidos e que o nosso amor a Cristo seja aumentado, tudo isso para a sua glória, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém e amém. Irmãos, nós vamos ver 3 coisas nesta manhã. O texto divide em 3 partes. Primeiramente, nós vamos ver só o versículo 1, que diz Cântico dos Cânticos de Salomão, com uma introdução ao livro. Depois nós vamos ver verso 2 ao 7, a mulher, o amado, ou a noiva, falando com as suas amigas da cidade. Depois nós vamos ver do verso 8 até o final do verso 17, como a amada e o amado dialogam entre si. Eu espero que seja proveitoso, não somente para os casados, mas para todos, até mesmo aqueles que estão temporariamente ou permanentemente solteiros, nunca sabemos, que venham a extrair, porque, irmãos, aprender sobre o casamento antes de casar é essencial e necessário para todos. Amém? Então vamos ver o verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão, o melhor dos cânticos. Assim como nós temos o Santo dos Santos, ou o Rei dos Reis, esse hebraísmo aqui, Cântico dos Cânticos, se refere ao melhor dos cânticos de Salomão. E talvez um dos livros mais difíceis de nós interpretarmos em toda a Bíblia. Mas deixe-me definir Cantares para vocês em uma frase bem simples, mas extremamente profunda em suas raízes. Cantares é um poema bíblico de Salomão. Amém? Gravem isso, essas 3 partes. Cantares é um poema. Lembre-se que cânticos são poesias, amém? Desde sempre. Então era cantado isso daqui, mas Salomão escreve então de forma poética. Está na Bíblia, ou seja, é um poema bíblico e foi escrito por Salomão. E essas 3 coisas, quando você começa a pensar, sabe? Isso é muito rasteiro, Willi, isso é muito superficial. Mas quando a gente começa a pensar o que é poesia, o que é um livro estar na Bíblia e quem foi Salomão, nós já temos aí 2 livros, 3 livros imensos de conteúdo para nós. Mas vamos ver rapidamente, poesia ou poema. Irmãos, o poema e a poesia, eles têm a capacidade, primeiramente, de concentrar uma grande variedade de significados em poucas palavras. É isso que um poema faz, ele pega uma miríade de significado e condensa em poucas palavras. Então as palavras são extremamente carregadas de sentido, de imagens, de referências. Elas têm polivalências, polissentidos. Elas são carregadas de sentido. E mais importante de tudo, irmãos, por ser um poema, não é, prestem bem atenção, não é uma biografia histórica da vida de Salomão. Amém? Quando nós escrevemos um poema, nós idealizamos as coisas, não é verdade? Quando eu escrevo um poema para minha esposa, já fiz isso algumas vezes, eu coloco ela no pedestal, as palavras maiores, de maior beleza, de maior idealização, transpostas em um poema. Então Salomão, quando ele escreve isso daqui, muitos vão dizer, não pode ser Salomão que escreveu isso daqui, porque ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. Mas aqui, irmãos, ele está idealizando, porque ele sabe que o ideal, o que é bíblico, é o amor entre um homem e uma mulher. Então ele idealiza o seu amor por uma de suas esposas como se ela fosse única. Então nós temos aqui Salomão, inspirado pelo Espírito, mostrando o amor entre um homem e uma mulher idealizado. E a gente vai ver isso na segunda parte deste primeiro versículo. Então, irmãos, não é uma biografia histórica de Salomão. Às vezes Salomão vai falar que ele é um pastor, mas ele nunca foi um pastor, por assim dizer, mas ele se coloca na trajetória bíblica de pastores que a gente vai ver nos versos deste capítulo. Em segundo lugar, Cantares é um cântico bíblico, é um poema bíblico. E isso faz toda a diferença, irmãos, porque cada livro da Bíblia, prestem atenção, está envolto em seu contexto, mas por estar na Bíblia nós temos o que chamamos de contexto canônico, ou seja, cada livro da Bíblia é para ser colocado no contexto dos 66 livros da Bíblia. Ou seja, Cantares e Salomão usava muito, tanto em Cantares, quanto em Provérbios, quanto em Eclesiastes, Salomão usa demais Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Esses 3 livros. Então a base de Cantares, primeiro, é o casamento entre Adão e Eva. Gênesis 2, 24. O homem e a mulher se tornaram uma só carne. E quando você coloca isso ao longo de todo o Antigo Testamento e também do Novo, nós temos que a união espiritual, a união, por assim dizer, mística que há entre o homem e a mulher no ato do matrimônio, aponta para a união no Antigo Testamento entre Yahvé e Israel. Todos os textos do Antigo Testamento que Deus fala que é o marido de Israel, ele se reporta a Gênesis 2, a união entre Adão e Eva. Vocês veem? Então,
a união entre o amado e a amada, entre Salomão e a sua amada, aqui em Cantares, aponta para a união entre Deus e o seu povo. E nós sabemos em Efésios 5 que Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a mulher deve ser submissa ao seu marido. E ele fala assim: eu vos conto um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, todo casamento aponta para a união mais profunda e para o amor mais intenso e eterno entre Cristo e a sua igreja. Portanto, irmãos, nós vamos fazer dois movimentos nas aplicações. A gente vai ver o que o texto significa, como ele é aplicado ao nosso casamento, ao nosso matrimônio, ou no caso dos solteiros, ao futuro casamento, e como aponta para Cristo Jesus. Não de forma alegórica, porque a alegoria ela é aleatória, mas de forma tipológica, ou seja, cada palavra e frase, quando colocada no contexto de toda a Bíblia, ela ganha um significado mais profundo da união nossa com o nosso Salvador. E em último lugar, foi escrito pelo rei Salomão. Salomão, filho de Davi, foi talvez o maior rei de Israel, ainda que o seu pai seja sempre o paradigma. Salomão foi aquele que expandiu mais o reino de Israel de todos os reis. Salomão foi aquele que trouxe mais paz para o reino de Israel. E em 2 Samuel 7, Deus promete para Davi o seguinte: olha, você não vai construir o meu templo, porque as suas mãos estão manchadas de sangue, mas o seu filho vai. E o meu reino e o seu reino não vai passar, vai ser um reino eterno. Deus faz uma aliança com o seu servo Davi, e Salomão começa a cumprir essa promessa. Ele constrói o templo de Deus. Então o tabernáculo é deixado de lado, e agora nós temos o templo onde Deus se encontra com o seu povo no Antigo Testamento. Ele trouxe paz, ele trouxe expansão do território. Ele foi um rei, o homem mais sábio do Antigo Testamento, como nós vimos no relato de 1 Reis 3 e 4. Mas, irmãos, Salomão ele peca, ele tem 1000 mulheres, ele se desvia para a idolatria. Nós não sabemos o seu fim, nós esperamos que ele tenha sido salvo e arrependido. Isso mostra que Salomão não é o Messias, não é o cumpridor último da promessa de Deus a Davi, a Moisés, a Abraão e a Adão também. E isso mostra que nas falhas dos reis do Antigo Testamento, de todos do Antigo Testamento, aponta para um que é supremo e perfeito. Então Salomão ele se coloca na trajetória bíblica da história da redenção de Deus, apontando para o Rei Supremo, para aquele que é perfeito, amante da sua esposa, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, como introdução, nós precisamos ter esse pano de fundo em mente para entendermos o livro como um todo. Mas vamos ver então o que Cantares tem a dizer para nós, do verso 2 ao 7, depois do 8 ao 17. Cada parte é extremamente significativa para nós. Algumas são até cômicas para nós, mas certamente não era para Salomão. Nós vamos ver o que isso significa. Vamos ver o verso 2. Nós temos então a amada, a noiva ou a esposa, se referindo ou falando sobre os seus desejos. Cantares é extremamente erótico, é extremamente sensual, mas não é pecaminoso. Amém? É extremamente a relação física entre um homem e uma mulher, para escândalo dos legalistas, mas isso dentro do casamento é algo bom e criado por Deus. Quando sai fora é que desvirtua o amor erótico, mas o amor erótico foi criado por Deus para ser desfrutado entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Veja o que ela diz: beije-me ele com os beijos da sua boca. Ela está expressando um desejo de ser beijada pelo seu noivo, beijada na testa, beijada na mão, até mesmo na boca, pelo seu amado, pelo seu marido. Beije-me ele com os beijos da sua boca. Ela está expressando um desejo, um amor intenso pelo seu amado. E ela tem 3 motivos para fazer isso. Continuando o texto. Primeiro, pois os seus afagos são melhores do que o vinho. E o vinho, irmãos, ele tem 2 características poéticas aqui. Primeiro, ele é doce. Para quem já provou o vinho é extremamente doce e agradável ao paladar. Então ela está dizendo, o seu amor é mais doce do que o vinho. E o vinho, dependendo da quantidade que você toma, ele embriaga, ele te intoxica. A amada está falando que o amor do seu amado é intoxicante. E Salomão diz em Provérbios 5,19 o seguinte: homens, jovens, embriaguem-se com o amor de suas esposas, não com o amor de uma estrangeira, mas com o amor de suas esposas. Veja que o amor, então, ele é arrebatador, ele é algo que transcende a razão, ele é algo que, por assim dizer, de forma metafórica, intoxica, nos embriaga. Vejam como é extremamente físico aqui as metáforas e imagens de Salomão.
O seu amor é melhor do que o vinho. Meses atrás, quando estava me preparando para pregar em Cantares, estudando esse versículo, eu corri para minha esposa e disse: amor, olha só, a amada disse para Salomão que o amor dele é melhor do que o vinho, esperando que ela dissesse algo a respeito do meu amor. E ela disse: depende do vinho. E aí eu não perguntei mais nada com medo de falar: e o meu amor, né? Se o amor de Salomão depende do vinho, né? Mas o ponto é que o vinho é algo extremamente doce e embriaga. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 que o amor de Cristo nos constrange, nos arrebata, ou usando a linguagem de Salomão, nos embriaga, ao ponto de que se ele morreu por todos nós, logo todos nós já morremos. Ou seja, é algo que transcende toda e qualquer mentalidade humana, é algo que leva nós a darmos a nossa vida de muito bom grado em Cristo Jesus, e isso é loucura e embriaguez para o mundo. Segundo motivo, verso 3: suave é a fragrância dos teus perfumes. Aqui, irmãos, no hebraico, e eu vou citar bastante hebraico porque as palavras hebraicas são muito difíceis de traduzir, elas têm vários significados. Aqui a palavra para perfume é a palavra hebraica shemen, e Salomão conhecia essa palavra porque shemen não é perfume especificamente, shemen é óleo, óleo de ungir. Em 1 Reis capítulo 1, Salomão, quando ele foi ungido rei, usaram shemen nele, usaram óleo de unção, assim como usaram também na unção de Davi e de todos os reis de Israel. Então aqui ela está falando que o fato de Salomão ter sido ungido com óleo, ou seja, ter sido ungido como rei, isso é extremamente suave, isso é extremamente amável, isso é extremamente desejável para ela. E aqui uma aplicação para nós. Cristo Jesus é o Messias. Messias significa que ele é ungido. Ele foi ungido com o óleo do Espírito para que ele fosse profeta, sacerdote e rei supremo sobre todas as coisas. E nós amamos a Cristo por causa da fragrância do seu óleo, da sua unção, da sua capacitação de fazer aquilo que só ele pôde fazer, como nós vimos 2 anos no Evangelho de Lucas: salvar o nosso corpo e a nossa alma. E quando Cristo Jesus, ele ressuscita dos mortos, é entronizado como Rei do Universo, ele então institui que todos os seus seguidores, conforme Pedro diz em sua carta e João diz em Apocalipse 1:5, Cristo constitui reis e rainhas para reinar com ele. Ou seja, nós somos reis e rainhas com Cristo Jesus. Nós somos ungidos pelo Espírito para reinar, não de forma física ou política, mas espiritual, sobre toda a criação, debaixo do reinado de Cristo Jesus. E aí eu pergunto para as mulheres: vocês amam que o seu marido foi ungido com óleo, metaforicamente falando, pelo próprio Cristo Jesus, para ser o rei do lar, para ser o seu líder espiritual, para ser aquele que te conduz na palavra de Deus? Ou se, como um dos primeiros efeitos da queda é o que nós chamamos de feminismo, você quer subverter isso e você quer ser o rei do seu lar? Vocês veem? Será que você pode dizer para o seu marido: suave é você ter sido ungido rei em nosso lar? Terceiro lugar, o teu nome, verso 3, é como o perfume que se derrama, é como o óleo que se derrama, por isso as jovens te amam. O nome no Antigo Testamento e no Novo se refere ao caráter da pessoa. As pessoas recebiam um nome conforme o seu caráter. Davi significa aquele que é muito amado. Ou seja, o nome se refere àquilo que você é, a totalidade do seu ser, o seu caráter. E nós amamos o nosso Senhor Jesus pelo seu nome: Cristo, Jesus, o Messias, Emanuel, enfim, e todos os nomes que nós temos que mostram a beleza e a glória de Cristo Jesus. E será que as esposas amam o nome do seu marido? Ou seja, ama o caráter do seu marido? E aí eu reverto a mesa: maridos, será que nós temos tido as características, o nome, para que nossas esposas digam: olha, eu amo o seu nome, eu amo o seu caráter, eu amo quem você é? E se você está dizendo: não, eu estou tranquilo, eu sou um bom marido, não preciso de mudança, talvez você seja o pior deles, o mais cego, porque todos nós não atingimos o patamar que é nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. Ou seja, nós maridos precisamos ter o nome do Rei,
não de Salomão, mas de Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus. Nós somos chamados cristãos, como diz Atos 11:26, porque as pessoas veem Cristo em nós. O que nós precisamos mudar em nossas vidas, em nosso caráter, em nossa maneira de falar e de tratar nossas esposas, em nossa maneira de escutar nossas esposas ou futuras esposas, para que elas digam: o seu nome é como um perfume que se derrama. Eu amo o seu caráter. Eu amo o meu marido. Por quê? Porque eles têm o caráter de Cristo moldado nele. Ele é um pecador imperfeito. Ele me irrita às vezes, ou todos os dias, mas ele se arrepende, ele pede perdão, ele se quebranta, ele chora, ele volta atrás, ele conversa comigo, ele tenta solucionar os problemas, porque é isso que um cristão faz. E essas três características, de trás para frente, o nome, o caráter, nós temos também o óleo, ou seja, a função, aquilo que nós fazemos, somos capacitados a fazer, e o amor, ou os beijos que são melhores que o vinho, constitui a tríade pelo qual nós amamos Cristo Jesus. Nós amamos Jesus pelo que Ele é, o Deus encarnado, nosso Salvador e Senhor, pelo que Ele fez por nós, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e pelo seu amor, que é mais maravilhoso do que infinitos vinhos, ou do que qualquer coisa que mostre amabilidade na criação. E o resultado é o verso 4. Por causa do seu amado ser o que ele é, fazer o que ele faz, e amar do jeito que ele ama, ou seja, Salomão ser o rei de Israel, um homem sábio, e um homem que a ama, ou Cristo Jesus sendo a sabedoria encarnada, ter feito a obra de redenção por nós e nos amar com amor eterno. Ele diz no verso 4: leva-me contigo, corramos, leve-me o rei para os seus aposentos. O desejo da amada, por causa de tudo isso, é de estar a sós com o seu amado, é de estar a sós com o seu marido. E às vezes nós não queremos estar a sós com nossos cônjuges, né? Às vezes a gente quer ficar longe deles. E todo e qualquer problema em nossos casamentos se deve ao fato de que nós não somos parecidos com Cristo Jesus. Todo e qualquer problema, toda e qualquer causa de divórcio, toda e qualquer briga, todo e qualquer desentendimento é porque nós não estamos tendo em algum aspecto da nossa vida, ou em vários, como é costume, o caráter de Jesus em nós. Mas a partir do momento que dois pecadores se unem e mostram o caráter de Jesus um para o outro, nós temos isso. Eu quero ficar sozinho com você, eu quero desfrutar do seu amor em quatro paredes. Irmãos, aplicando isso a Cristo, será que nós queremos passar tempo a sós com o nosso Mestre? Tempo a sós em oração, em comunhão, lendo a sua palavra, sozinho, você e Cristo. Você, o Pai, o Espírito e Cristo Jesus. Calvino dizia que nas Institutas que a oração é o maior exercício da fé. Não há nada maior que a fé vai fazer do que orar. Orar com confiança, com quebrantamento, com fé, e tendo experimentado ou experimentando a comunhão viva daquele que vive dentre os mortos. Amém? Quanto mais você conhece Jesus, o seu caráter, as suas obras, o seu amor, mais você vai querer passar tempo com Ele a sós. Você vai dizer: Senhor, leva-me contigo, corramos, leve-me o Rei dos Reis para os seus aposentos. Continuando, então nós temos um coro, sempre no livro de Cantares nós temos um coro, ou seja, várias mulheres que cantam junto com a mulher amada. Das mulheres para a amada, então, continuando o verso 4, diz assim: em ti nos alegraremos e nos regozijaremos, anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. E a amada diz, respondendo: é com toda razão que te amo. E aqui não é errado elas amarem o rei, porque nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do rei de Israel. Portanto, é absolutamente normal todas as pessoas, e as mulheres aqui representando todo Israel, amarem ao rei. E isso é uma figura muito bela da igreja. A igreja aqui, como nós estamos vendo no nível individual, mas agora no nível coletivo, nós dizemos para Cristo: em ti nos alegraremos e regozijaremos. E quanto mais nós nos alegramos em Jesus, continuando o verso, mais nós anunciaremos o teu amor mais do que o vinho. Ou seja, quanto mais você ama alguém, mais você vai falar dessa pessoa.
Vocês se lembram no começo do namoro de vocês, do casamento de vocês, você só falava dela. Eu com a Alice e a Vitória também com a Alice, nós só falamos da Alice o tempo todo. Encontramos um estranho na rua, falamos assim, olha a foto da minha filha aqui. Porque nós amamos muito ela e amamos um ao outro também. Ou seja, quanto mais nós amamos uma pessoa, mais nós falamos. Jesus falou, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, se você não está falando de Jesus, aplicando aqui o verso 4, é porque você não está se alegrando nele e experimentando o seu amor e seus afagos. Ela responde, com toda razão que te ama. Ela não responde com ciúme, porque é um amor direcionado ao rei. Não é um amor entre várias esposas para com um homem. Não, é um amor geral para com o que Deus está fazendo através do seu ungido, do seu Messias. Aqui, no caso, Salomão. Segundo lugar, ou terceiro lugar, verso 5. Ela vai começar a dizer o estado que ela está, enquanto ela está cantando esses versos de amor ao seu amado. Verso 5 ela diz, eu estou morena, mas eu sou bela, ó filha de Jerusalém, escuras como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não repareis em eu estar morena, pois o sol me queimou a pele. Os filhos de minha mãe irritaram-se comigo e me puseram a cuidar das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não cuidei. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Ela está dizendo então que ela está morena, ela está queimada no sol. Mas irmãos, não tem absolutamente nada a ver com racismo aqui. Ok? Se vocês verem a Bíblia, se vocês verem qualquer literatura antiga, grega, romana, se vocês verem os pais da igreja, a Idade Média, a Reforma Protestante, quer seja cristão, quer seja secular, não existe uma palavra sequer sobre racismo. Vocês já se perguntaram sobre isso? Os maiores pais da igreja eram negros, no norte da África, Agostinho de Hipona, por exemplo. Por que não há uma palavra sobre racismo? Porque não existia racismo antigamente. Existiam outros preconceitos, claramente, mas o pessoal não estava nem aí com a cor da pele de alguém. Era muito comum negros escravizarem brancos. Muito comum. Os egípcios escravizaram os israelitas, por exemplo. Mas existem muitos outros relatos. Quando surge o racismo? O racismo surge quando o conceito de raça surge. No iluminismo, com o evolucionismo darwinista. A partir do momento que as pessoas começaram a falar, nós evoluímos e dentro da nossa raça pode ser que algumas pessoas evoluíram mais do que as outras, começaram a olhar para as pessoas de pele escura, para os negros, começaram a dizer, nós estamos evoluindo mais do que eles. Uma mera fábula dos brancos. E então nós temos o arianismo de Hitler, por exemplo. Então é culpa do darwinismo, do conceito de raça moderna. Mas aqui não existe um pingo de palavra sobre racismo. O fato de ela estar morena, e isso será algo que atrapalhe ela, que ela precisa se justificar, é porque ela não é negra naturalmente, ela está queimada pelo sol. E todos aqui que já foram à praia, já se queimaram, sabem o quão é horrível você ficar queimado. Eu me queimei essa semana, talvez para ilustrar aqui a passagem, mas não intencional, é claro. Mas ela está queimada, ela está com dores, ela está vulnerável. E ela continua dizendo o motivo, ela ainda continua bela, mesmo queimada, mesmo quando você queima, sua pele fica ressecada, descascando. Motivo, verso 6, os irmãos dela se irritaram com ela e mandaram ela trabalhar numa vinha. E ela usa a metáfora do seu próprio corpo como se fosse uma vinha. Ela diz, os filhos de minha mãe se irritaram comigo e me puseram a cuidar das vinhas. Da minha própria vinha, ou seja, do meu próprio corpo, porém, eu não cuidei. Então, por estar trabalhando, eu não tive tempo para cuidar de mim. É por isso que estou queimado no sol. Essa é a linguagem poética que está descrevendo aqui. Verso 7. Então ela começa a procurar o seu amado. Diz-me tu a quem meu coração ama, onde pacientes do rebanho e onde fazes descansar o meio-dia, para que eu não ande entre os rebanhos dos teus companheiros como a mulher coberta com véu. Você se lembra de Gênesis 38? Tamar, ela coloca um véu para deitar com Judá. E colocar o véu na cultura antiga era você se prostituir. Ela não quer andar como uma prostituta, ela não quer entregar o seu amor para outros homens, ela quer exclusividade e fidelidade ao seu amado. Então vamos aplicar aqui, versos 5 e 6. Natal entre os pastores de Coquilá. Ou seja, nós encontramos Cristo aonde? Entre o rebanho, na igreja.
E as mulheres devem sempre encontrar os seus esposos a qualquer momento que precisarem, ou em todos os momentos. Maridos, ouçam suas esposas. Segundo lugar, a partir do verso 9 até o verso 16, nós temos um diálogo, então, entre a amada e o amado. E eles vão se elogiar com os maiores elogios da época. Ainda que pareça muito estranho para nós tempos, as palavras mudam, as metáforas mudam, eles elogiam com os maiores elogios que há. Eu vou explicar para vocês esses elogios. Verso 9, mais estranho. Muitos de vocês riram quando falavam para mim esse versículo. Eu te comparo, minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó. Né? Você está chamando a esposa de uma égua. A metáfora completamente inadequada para os nossos tempos. Né? Quando a gente fala que alguém é um cavalo, a gente está falando que a pessoa é bruta, é grossa, ou é muito ríspida. Né? Mas quando Salomão descreve ela como uma égua, antes de nós entrarmos na metáfora em si, eu não sei porque a Fernanda está batendo na agora, mas enfim, amém. Quando nós olhamos para um cavalo ou para uma égua bem cuidada, é um animal belíssimo. Os esportes mais caros que tem é o hipismo, é o polo. São animais de pessoas que realmente têm dinheiro para cuidar do cavalo. E quando ele é bem cuidado, é um animal belíssimo. Amém? Por exemplo, tem um condomínio milionário aqui na nossa cidade, que você tem uma entrada de moradores, do lado você tem entrada para cavalos. Eu sempre tenho medo de homens na nossa igreja confundir as entradas, mas é algo para ricos, é algo extremamente belo. Mas a metáfora aqui, você vê no 1 Reis 4, onde Salomão era mais sábio que todos os egípcios, ou seja, Salomão conhecia a sabedoria dos egípcios, a sua literatura e a sua cultura. E quando Salomão diz, eu te comparo, ó minha amada, a uma égua das carruagens de Faraó, conta-nos a cultura egípcia da época de Salomão, que as éguas do Egito eram tão belas, mas tão belas, tão bem cuidadas, que quando vinham outros povos guerrear com os egípcios, de cavalo, de carruagens, montado em cavalos, os cavalos paravam, e isso é verídico, para ver as éguas de Faraó. Eles não continuavam a batalha, os egípcios ganhavam as guerras por causa disso. Salomão conhecia essa cultura. O que Salomão está dizendo para o seguinte: olha, você é tão linda, mas tão linda, que mesmo em meio à guerra, eu olho para você, eu fico hipnotizado, eu fico fascinado, eu fico translúcido perto de você, eu fico embriagado, usando a metáfora aqui do verso 2, eu fico pasmo, ou qualquer sinônimo que vocês queiram usar. Ou seja, ele olha somente para ela, ele para de guerrear, ele para as brigas, metaforicamente falando, por causa da beleza da sua amada. Vamos continuar, verso 10. Belas são suas faces entre os seus brincos, e belo teu pescoço com os colares. Faremos para ti brincos de ouro cravejado de prata. Irmãos, quando Pedro diz que a beleza da mulher não deve se constituir ou de consistir de adereços e maquiagem, qual que é o ponto aqui? Não é uma proibição absoluta. Na cultura bíblica e até mesmo na cultura moderna, você pode usar a maquiagem e os adereços de duas formas: ou para ressaltar a sua beleza natural, ou para demonstrar poder econômico e desprezar os outros. Porque isso era muito comum no tempo bíblico, de Salomão até Pedro. As mulheres usarem todo um aparato dourado para demonstrar poder econômico. Olha, eu sou rica, eu sou a rainha do Egito. E com isso ela oprimia os outros, ela se orgulhava. Mas quando a maquiagem e a beleza é usada de forma sábia para ressaltar a sua beleza natural, isso não é pecado, isso não é proibido. Amém? Se não cantar está endossando o pecado. Mas Salomão está dizendo: olha, a sua beleza é tanta que você se adorna ao ponto de ressaltar essa beleza que Deus já te deu naturalmente. Verso 12, agora a mulher falando: enquanto o rei se reclinava para me ouvir, o meu nardo espalhou com sua fragrância, o meu amado para mim como uma pequena bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios, o meu amado para mim como um ramalhete de flores de rena ou de flores cheirosas, das vinhas de Engedi. Do amado de novo, verso 15: como és bela, ó minha amada, como és bela, os teus olhos são como pombas. Outra metáfora que a gente não usa hoje, mas não é algo físico. Poesia é extremamente metafórico.
O olhar de pomba, na época de Salomão, era um olhar de tranquilidade, era um olhar de suavidade, era um olhar que também transmitia fidelidade. Essa é a metáfora da pomba. Ou seja, um olhar tranquilo, manso, que passa uma serenidade, que passa Cristo Jesus, que tem um olhar da perfeição. Então vejam que no verso 16 ainda, como és belo, meu amado, como és amável, como és encantador. Então vejam que essa sessão toda constitui de elogios e de louvores entre o amado e a amada. Como está o nosso lar, irmãos? Como você tem tratado seu esposo e seu marido? Com elogios ou com pontapés? Será que você consegue imaginar um dia no seu lar sem você dizer que ama sua esposa, que ama seu marido, que ela é bela, que ele é belo? A gente vai ver semana que vem o que se constitui essa beleza. Será que você tem elogiado a sua esposa, elogiado o seu marido? Em mútuos elogios, nós nunca devemos nos cansar disso. Elogiem-se uns aos outros. E isso aponta novamente, tipologicamente, para a nossa relação com Cristo. Nós o louvamos. O nosso amado é melhor do que qualquer coisa neste mundo. O nosso amado é mais sublime, mais exaltado, mais glorioso do que qualquer coisa. E o mais surpreendente, Cristo nos elogia de volta. Cristo fez uma obra tão grande em nós, que Ele olha para nós, como Paulo diz em Tito, Ele vê uma noiva perfeita, sem mancha, sem rugas, amável, completamente amável. Ele olha para você e para mim, com toda a nossa feiura, nossos pecados, nossas falhas, e diz: como és bela, minha amada. Como és bela. Estou olhando o universo que eu criei, belíssimo, mas quando eu olho para você, você é a coisa mais bela que existe, por causa da minha obra em ti. Quando vocês estiverem lutando com seus pecados, lembrem-se que Deus olha para você em Cristo. Cristo fez uma obra em você tal que Ele olha para você e diz: só tenho elogios para você. Só tenho elogios para você. Terminando, verso 16 ainda. Ele termina o capítulo com uma imagem belíssima que nos escapa os olhos se a gente não lembra de Gênesis 1 a 3. O finalzinho do verso 16 diz assim: viçoso é o nosso leito, ou em outras palavras, verde é a nossa cama. Verso 17: as vigas da nossa casa são de cedro e os cargos de cipreste. O que Salomão está descrevendo aqui metaforicamente? Imagine então um quarto que parece uma floresta, ou melhor dizendo, que parece um jardim. Você tem uma cama com grama, uma cama com verde, e verde sempre é um símbolo de vida, de vitalidade, e você tem as colunas da casa e o telhado, toda a casa é verde, são árvores, é o cedro, é o cipreste, as mesmas palavras que usou para escrever Salomão em 1 Reis 4, um quadro que a gente leu, que ele dissertou sobre todas as árvores, especialmente o cedro e o cipreste. Qual que é a imagem de Salomão aqui? Salomão está retomando Gênesis 1 e 2, o jardim do Éden. Salomão está dizendo que o seu amor, e a amada, dizendo para o seu marido também, que a união dos dois é como se fosse retomar as delícias do Éden, delícias, as delícias do jardim que Deus criou. Ou seja, em meio a um mundo caído, em meio a pecados e falhas, tanto do amado quanto da amada, quanto de todas as pessoas, o amor genuíno entre eles busca então redimir aquilo que foi perdido na queda. Quando Adão e Eva pecaram, eles olharam para si, viram que estavam nus de uma outra forma, se esconderam um pouco, se separaram. Quando Deus aparece no jardim, Adão acusa Eva. Em vez de tomar para si a responsabilidade, Eva acusa a serpente. Ou seja, o que Deus instituiu em Gênesis 2, deixará o homem seu pai e sua mãe e tornará uma só carne com a sua mulher, é de uma certa forma corrompido pela obra do pecado no diabo. E Salomão se coloca na trajetória bíblica da redenção, e ele diz: olha, Deus está redimindo o casamento através de cantares e através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, irmãos, o nosso lar, de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã,
é para ser como, ou ainda mais, delicioso e amoroso do que a criação original. Porque a gente não volta simplesmente para o jardim do Éden, a gente vai para o cumprimento dela. Cristo Jesus, que é o nosso Éden, o nosso paraíso, e por estarmos nele, é para nós vivermos diferentes, é para os efeitos da queda serem quebrados, destruídos gradativamente, é para nós desfrutarmos de uma união tão grande que Adão e Eva teriam inveja do nosso casamento. Será que o nosso casamento é assim, irmãos? Os que são solteiros, será que você está buscando um casamento assim? Se você casar com um não cristão, você não vai ter o ego, você vai ter queda, você vai ter Babilônia, você vai ter a Torre de Babel, ou o dilúvio esperando. Irmãos, que nós venhamos a restaurar nosso casamento com Cristo, nosso casamento uns com os outros, buscar assim. Eu gostaria de terminar com o que nós vemos no culto, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, aquela mulher pecadora, ela se derrama em lágrimas, ela unge os pés de Jesus, da mesma forma que a amada fala no verso 2, que o nome do seu marido é bendito, porque ele é ungido com óleo. A mulher lá pecadora de Lucas 7, ela derrama o seu óleo mais caro nos pés sujos de Jesus e enxuga o seu cabelo com seus pés, com o seu cabelo, e beija Jesus. Exatamente a mesma coisa em Cantares. A mulher quer beijar o seu marido, quer olhar a sua unção, o seu óleo, e todos nós somos como a amada e somos como a mulher pecadora de Lucas 7. Nós devemos nos derramar em Jesus, nós devemos amá-lo, nós devemos desejá-lo mais do que todas as coisas. Ele olha para a mulher, ele olha para mim e você e diz: seus pecados estão perdoados. Vivam uma nova vida, uma nova criação, como novas criaturas. Amém, irmãos? Esse é o primeiro capítulo de Cantares. Vamos orar.